estilhaços entraram na minha geladeira. Eles entraram na parede da minha casa. A geladeira foi arremessada a metros de distância. Então, a velocidade que o vento passou, eu e meus filhos teriam se cortado muito. Perdemos praticamente tudo, né? Animais todos que tínhamos, plantação, a casa, foi canteiro, foi tudo. Tivemos que recomeçar tudo de novo. E a gente veio sem saber o que fazia. Não tinha emoção de nada. Tudo cheio de... Não dava para entrar, nada. Fiquei parada lá fora. A natureza, às vezes, impressiona. Nós verificamos durante os sobrevoos que fizemos que ele teve ali uma largura de aproximadamente 500 metros em média, chegando a até 1 quilômetro de largura em alguns pontos por onde ele passou. E nessa faixa que ele passa, ele realmente destrói tudo. Você já tinha visto algo assim na vida? Nem em filme não se compara. E quando tudo desmorona, comunidades inteiras precisam encontrar no que resta a coragem necessária para recomeçar. O dia 7 de novembro de 2025 ficará eternizado na memória de cada morador de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A pacata cidade de 14 mil habitantes viu sua rotina mudar em segundos. Um tornado com ventos que chegaram a 250 km por hora levou casas, comércios e tudo o que encontrou pela frente. Durante o dia foi tranquilo, só estava bastante quente. Aí a gente de saúde esteve aqui, conversou comigo, falou que a Defesa Civil já estava preparada, que corria risco de ter temporal, mas não sabia onde, né? Acho que fazia uns 40 minutos que ela saiu daqui, aconteceu tudo. Quando caiu tudo, foi questão de 7 segundos, acabou tudo. Foi minutos de terror, eu principalmente, né, eu fiquei com o olho fechado o tempo inteiro pedindo para que Nossa Senhora nos cobrisse com o seu manto e protegesse minha família, que era o mais importante, que era a nossa família. E quando eu tive coragem de abrir o meu olho, que eu olhei para cima, eu só vi o teto subindo, vi todas as coisas subindo e indo embora com o vento. E aí que bateu um desespero maior e aí eu já nem falava mais baixo, eu gritava e implorava para Nossa Senhora que protegesse a nossa família. E nisso que a gente abriu a porta ali, como ela falou, a gente vê aquela cena de destruição. Tipo, a nossa casa já não estava mais em pé. O local que a gente estava ficou protegido. A gente não sair dali com nenhum arranhão, nem um tijolo cair em cima de nós, nada, sabe? A gente conseguir sair andando ali bem. Foi só gratidão, agradecendo a Nossa Senhora e o sentimento de alegria. No primeiro momento, nós chegamos junto com as equipes de emergência, então a Defesa Civil do Estado do Paraná, que nós representamos, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, equipes do SAMU e outras equipes médicas que estavam próximas ao local, deslocaram imediatamente a esse desastre. Nós tivemos a primeira notícia por vídeos, por mensagens de aplicativos, né? Então deslocamos imediatamente até o local e verificamos que a cidade estava totalmente sem iluminação, sem comunicação, nós não tínhamos no primeiro momento comunicação. Então foi uma situação bastante difícil para as equipes de emergência. Então eu fiquei num lugar totalmente protegido, porque eu tinha a parede daqui, que era uma parede que antigamente era externa do banheiro,
e a parede daqui. Então essa porta aqui agora eles tiraram, né? Mas eu fiquei aqui atrás da porta, num cantinho aqui. Bem assim atrás, ó. Então as coisas batiam na porta, batiam em todas as paredes, mas não chegavam em mim. Não tem lugar mais seguro da casa. Com certeza foi o lugar que eu mais estava protegida. A única coisa que me acertou é que veio por cima uma tábua, uma madeira grande e acertou a minha cabeça. Fiquei ali com um galo uns 3 dias, mas não chegou nem a cortar. Trabalhava no mercado Floriano ali. Daí quando aconteceu tudo que eu vi que nenhum dos colegas ali só tinham se machucado um pouco, né? Daí eu peguei e vim correndo por meio pra rua, pros postes e tudo. Daí quando eu cheguei ali assim, eu tava falando, então, aí eu vi que eles estavam bem, mas deu um desespero. Imagino que foi desesperador quando o senhor chegou e viu tudo destruído e sem ter notícias da família do senhor. Sem dúvida, né? Na casa de Dona Lúcia ainda é possível ver alguns rastros da destruição. O telhado, por exemplo, ficou completamente destruído. O forro caiu, as telhas também. A gente até viu ali no piso, né, um pouco da força do que ia caindo. E na tentativa de se esconder, de salvar a própria vida, foi aqui na cozinha, bem próximo à churrasqueira, que Dona Lúcia se escondeu. E ela acredita que foi justamente esse espaço, a escolha desse local, que salvou a vida dela. Daí eu me agarrei aqui nesse ferro, eu fiquei assim. Fiquei assim aqui, ó. Aqui eu digo que não vai cair, porque é mais forte, né? E fiquei, começou a molhar minhas costas lá também, porque descobriu. Digo, mas nem que eu tô mais forte aqui, porque não, aqui não você cair alguma coisa na cabeça, eu zuco pra fora, cai, resvala, né? E aqui não caiu nada? Aqui, graças a Deus, não caiu. Descobriu tudo, mas não caiu. E se caísse, eu ia entrar embaixo da mesa daí. Enquanto isso, a poucos metros da casa de Dona Lúcia, Cristiane vivia a angústia de não ter nenhuma notícia dos filhos. Então eu ficava entre, tá tudo bem, eu vou encontrar eles, eu vou abraçar e a gente vai seguir nossa vida como era antes. Mas ao mesmo tempo dava aquele pânico, os piores pensamentos. Eu imaginava na minha cabeça a cena deles chorando ou nem chorando mais. Quando você viu eles de perto, né, e viu que eles estavam bem, o que você sentiu naquele momento? Eu demorei muito para conseguir ver eles. Nessas 4 horas que eu demorei a ter notícia, eu atravessei a cidade e eu cheguei na casa dos avós, que é onde eles estavam no momento. Só que naquela hora só estava o avô, o resto da família já tinha ido tudo para o interior. E quando eu cheguei e vi ele no meio da rua, no escuro, isso já era umas 10 horas da noite, eu acho, calculo eu. E ele estava assim, parado, com a mão na cintura, olhando para a casa dele, assim, sem acreditar. Estava destelhada, mas estava em pé, né? Eu cheguei a amolecer as pernas. Eu cheguei correndo na frente dele e falei, seu Celso, cadê meus filhos? Ele falou, fica tranquila, fica sossegada. Eles estavam aqui, só destelhou, nem um arranhão. Estão lá pro interior com o pai deles, não tem energia, não tem como ter notícia, mas pode ficar tranquilo. Nesse momento é como se eu tivesse voltado à vida. E o dia escolhido por Wendy e o Emerson para uma surpresa se transformou em destruição e silêncio. Estamos grávidos! Ei, acabou até a luz, ó. E a hora que a família veio começar para abraçar a gente, tem um apagão. Um apagão e ainda eu falei brincando, ó, chegou até a acabar a luz, né? Só isso. E pausei o vídeo do celular. Aí naquele momento já estourou o vidro com uma pedrada, acertou até o meu peito aqui e fez até o formato de uma cruz. Ficou uma cruz desenhada no peito da pedrada. E nesse momento, né, eu gritei para todo mundo correr pro banheiro. Não sei o que foi de momento, se foi o instinto, o que deu pra gente para conseguir proteger a família naquele momento. E nisso todo mundo
se reuniu para o banheiro, no corredorzinho ao lado, que ficaram, né, protegidos. E até quando a gente saiu, que eu lembrei dos meus bichinhos de estimação, e eu saí e o meu esposo foi procurar eles, e eles estavam bem, eles estavam vivos, até os nossos bichinhos estavam bem. Então foi a mão de Deus, foi o manto de Nossa Senhora que nos protegeu naquele momento. A fé, que sempre foi um alicerce de boa parte da população, também esteve presente no momento mais crítico. Muitas pessoas estavam na paróquia Santo Antônio de Pádua durante o tornado. O templo resistiu e hoje é um ponto de apoio, mas também um combustível espiritual para aqueles que tentam compreender e lidar com a tragédia. No dia da tragédia, cerca de 300 pessoas estavam na igreja para a celebração da Crisma. O templo estava na rota do tornado. Foi atingido, mas não foi afetado. O salão, que fica bem ao lado, desabou. Se as pessoas não estivessem ali, o número de vítimas poderia ter sido muito maior. A cidade estava voltada para o grande acontecimento que era a Crisma. E a missa seria às 19 horas. Então, o que sei, às 18 horas os crismandos deveriam já estar na igreja. E com eles, pais, os padrinhos, amigos já começavam a se movimentar. Muita gente do comércio aqui fechou as portas mais cedo, dispensando os funcionários, porque de alguma forma estavam ligados aos crismandos, né? Aquela porta lá foi arrancada e essa aqui também, né? Em cada porta uma tem São José e a outra Nossa Senhora Aparecida. Aí elas foram arrancadas as portas, mas o vento não entrou, né? E aqui começou a destelhar um pouco aqui em cima. Aí começou a chover. E tudo isso aqui é gesso, né? E o gesso não derreteu, né? Ficou intacto. Daí nós estávamos aqui, começamos a rezar Ave Maria, né? Quando deu uma calmaria. Aí eu peguei o celular e havia um áudio do padre Christian às 18h48. E ele dizia: Dom Hamilton, aconteceu uma tragédia, a igreja está cheia de pessoas, mas nós estamos bem, todos estão bem aqui. E eu e o Messias, que é o seminarista, estamos socorrendo as pessoas. Graças a Deus, Deus botou a mão, e Nossa Senhora também, isso que o povo fala, né? A fé do povo, colocou a mão e não deixou com que o santuário, que a igreja se demolisse, né? Mas, então, esse lugar se torna um refúgio para eles, né? Nas horas de tristeza, nas horas de angústia, né? Porque agora, como a gente sabe, agora é o momento da reconstrução, da restauração das casas. O estresse também já está muito forte, né? Então, assim, eles dão uma fugidinha, vêm para cá, rezam um pouquinho e voltam de novo para a luta, né? Aqui nos impressionou muito a fé, né? O quanto a fé, de alguma forma, é mais do que edificante, é um dos pilares estruturais da capacidade de resposta humana. E aqui, né, é muito forte a aglutinação em torno dessa matriz de fé. Tanto que nas primeiras 24 horas, quando nós encontramos, né, o Padre Christian, que ele disse, olha, nós já estamos organizando a primeira missa, mas muito antes da primeira missa, ele já estava em cima de uma caminhonete, nós estamos falando das primeiras 24 horas pós-desastre, com o corpo de Cristo, fazendo uma bênção na comunidade. A gente percebeu o impacto no olhar das pessoas, né, de se reconhecer e se lembrar qual é a matriz de pertença do equilíbrio psíquico, né, que é a forma de se edificar também pela fé. Com a ajuda do Google Earth, é possível ver esse supermercado na principal avenida da cidade. O cenário é bem diferente depois da tragédia. Toda a estrutura foi completamente destruída. Aqui então que era o colégio. Isso, aqui era o Colégio Ludovica, que era do ensino médio, né, que caiu uma boa parte ali das estruturas, todo o destelhado, e aonde era o ginásio que eles faziam as aulas de educação física, né, praticavam esporte, caiu inteiro.
A cidade foi virada de cabeça para baixo. Segundo dados da Defesa Civil do Paraná, mais de 11.000 moradores foram atingidos. Mais de 1.000 ficaram desalojados e 42 desabrigados. 6 pessoas morreram. Foi anos para construir, né? Mas é que eu falo sempre para ela, estamos vivos, agora vamos tocar para frente. Vamos lutar para ver se conseguimos de novo. Porque enquanto nós estávamos ali no outro dia, juntando o que sobrou, no caso, tinha muita gente conhecida que estava velando os parentes, né? Aí que triste. E como está o filho da senhora? Porque para uma criança é bem mais difícil do que para um adulto passar por isso. Sim, ele sente muito medo, ele não quer voltar a morar aqui, né? Que ele tem medo que dê de novo. Ele já tinha ansiedade, já toma remédio. E agora ele tem medo de voltar. Ele diz pro pai que ele não quer que construa de novo, porque ele não quer vir para cá. A saúde mental é algo que dura o antes, o durante e o depois de um desastre. Qual é o grande impacto disso, né? Tudo aquilo que nos tira da sensação de controle, da sensação de que eu tenho uma organização e da sensação de pertença é o que desestabiliza um ser humano. Por isso que os eventos abruptos, esses eventos rápidos, eles trazem um potencial de desestabilização mental muito forte na nossa cultura. E essa é a razão de que nós enviamos rapidamente. Então, antes das primeiras 12 horas no pós-tornado, a equipe da Força Nacional do SUS já estava aqui no município, né? Pensando junto com a gestão local, qual era o real impacto para essa população. Cada escombro carrega a saudade do que não existe mais. Tudo que a gente viveu junto foi nessa casa. A gente não morou em outros lugares, foi aqui. Então, desde que a gente veio morar junto, a gente veio morar aqui. Então, todas as nossas memórias, e até a mais recente foi de eu contando para ele que ele ia ser pai, tinha sido tudo aqui. Então, é isso. Acho que uma das maiores tristezas é que as nossas memórias foram juntos, sabe? Porque os bens materiais a gente reconquista. A gente está vivo, graças a Deus. Então, isso a gente reconquista novamente. Mas é mais pelas memórias mesmo, que não tem mais. A senhora, que foi nascida e criada aqui, viu a cidade sendo construída, né? Construída, menina. E como foi para a senhora depois ver, né, toda essa destruição aqui na cidade? É uma tristeza da vida, sabe? Que a gente lutou tanto para ter, né, as coisas, né? Tanto. Eu disse, pô, de velho, eu tô sossegadinho. Aí, ó, instrumento que vem na cabeça da gente. Mas Deus é grande, Ele né, dá força pra gente. A gente é grato a Nossa Senhora, né? Toda a vida, a Nossa Senhora pra mim é uma mãe minha. Em questão da perca material, eu não me importo. Porque tudo que eu implorei no momento que eu achei que eu estaria morrendo, Deus me devolveu. Quero só a minha vida, a vida dos meus filhos. Eu sei que eu tendo isso, não importa o tempo, o resto eu vou reconstruir. O som das máquinas trabalhando já faz parte do dia a dia. É um ruído familiar que se espalha pelo que sobrou das ruas de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Foi a mesma coisa que apagar uma vela, né? Acabou tudo. Foi um sopro. Recomeçar significa enfrentar o que se passou, aceitar o que se perdeu e mesmo assim seguir adiante. É como subir uma escada. Degrau por degrau, passo por passo, com coragem, esperança e paciência. Essa é a nova realidade dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu. Uma realidade que, a partir de agora, deve ser cultivada todos os dias.
Desde a tragédia, o governo paranaense anunciou diversas medidas para a cidade. Foram liberados 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública para a Reconstrução. Com o recurso, serão erguidas 320 casas provisórias e parte do valor será entregue às famílias, com até R$50 mil por residência. Moradores com renda de até 3 salários mínimos podem receber um auxílio emergencial de R$1.000 por mês durante 6 meses. Além disso, não precisarão pagar contas de água e luz por um trimestre. Já foram feitos cartões para que as vítimas possam retirar uma quantia em dinheiro para que elas possam fazer a aquisição de materiais de construção e de mão de obra para a reconstrução das suas residências. Então esse é um programa do governo do estado do Paraná que está auxiliando aí, as famílias para justamente conseguirem reconstruir as suas residências. Existe também as residências que serão entregues pelo estado do Paraná. Então a pessoa pode optar por receber a quantia em dinheiro, que é até R$50 mil, ou receber a residência nova. Isso para aquelas que tiveram a destruição total. Foi feito um levantamento através de órgãos do CREA, de entidades religiosas e particulares, levantando as casas destelhadas, que foi uma das prioridades na questão de obra. Ali foi atender, cobrir a casa primeiro, para que essa pessoa pudesse acender uma boca de um fogão e estender um colchão para agasalhar a família. Então essa fase aí foi uma fase, vários dias, que destelhou mais de 800 casas. Do governo federal existem alguns programas também para que sejam recuperadas as edificações comerciais, toda a parte da agricultura que teve muitos danos também. O desastre está entre os mais devastadores da história do Paraná. Cerca de 90% do município foi destruído. Ainda há muito trabalho pela frente. E até que tudo volte ao normal, cada morador vai fazendo o que pode. Um dia me deu um desame, não sei, um dia. Fazia uns 2, 3 dias que tinha dado, me deu vontade de pôr uma muda de roupa numa sacolinha, Mas eu digo, não, tô aqui. Tá aqui forte. Forte, conversando, dando força pros outros, ajudando. E graças a Deus, toda a vida eu fui forte. Toda a vida eu fui forte. Mas tá bom, a gente tá vivo, Deus abençoe Nossa Senhora. Ao caminhar por alguns pontos da cidade, temos a sensação de estar passando por um cenário de guerra. Aqui, por exemplo, haviam casas, memórias, lembranças e hoje não resta nada. Mas existe algo que a força do vento não foi capaz de levar: a fé e a esperança de olhar para frente e enxergar um novo futuro. Tudo que eu espero hoje, assim, para minha família e para o nosso filho que está vindo, nossa filha, não sei ainda, é que a gente tenha, assim, condições de a gente ter um teto sobre a cabeça dele, a gente consiga seguir a nossa vida aí juntos, colocar comida na mesa para eles. Depois que a gente descobre que vai ser mãe, eu acho que tudo muda, O nosso pensamento tá na criança. E eu acho que Deus nos deu essa criança para que a gente tivesse ainda mais força de acordar todo dia e saber que a gente futuramente vai ter alguém que vai depender da gente. Nós dois juntos, claro que a gente ia lutar, mas ali tem um pinguinho de esperança aqui dentro que Deus mandou para a gente conseguir ter mais esse ânimo junto para reconstruir, Aos poucos, a cidade vai recuperando a beleza que carrega no nome. Em cada ferida tampada, em cada tijolo erguido, na flor que volta a desabrochar e na nova vida que chega. E o que a senhora deseja para o futuro aqui da cidade? Eu desejo assim que arrume tudo de novo, Devagar vai chegando lá. Porque não vai ser fácil, menina, não vai ser fácil. Mas devagarzinho, daqui 1 ano, 2 anos, tá tudo organizado de novo, É a cidade que a senhora cresceu. Cresceu, desabou e vai levantar. Com
Fé em Deus. Com fé em Deus e Nossa Senhora ajuda nós, Santo Antônio. Quando o assunto é começar de novo, o vizinho Rio Grande do Sul sabe bem como funciona. O Vale do Taquari foi a região mais afetada pelas inundações. Foram 3 enchentes históricas em apenas 8 meses. Segundo a Defesa Civil do Estado, 185 pessoas morreram, 23 ficaram desaparecidas e mais de 800 feridas. Destruiu a casa dentro, estava tudo. Ficou só as 4 paredes. Aí reformamos tudo de novo, estava tudo bonitinho, prontinho. Veio a segunda. A segunda entrou então 1 metro e pouco. Aí limpamos, entramos de novo. Aí veio a terceira, levou embora a casa com tudo dentro. A rua ficou toda cheia de entulho. Isso em setembro de 2023? Setembro. Em setembro, daí a prefeitura ajudou, limpamos, o pessoal voltou. Só daí veio a de novembro, que daí foi com menos intensidade, deu só 60 centímetros de água na rua. E aí o pessoal estava na rotina normal. E aí veio a de maio. Com a de maio, o pessoal já estava alertado, o governo do estado anunciou, preparou todo mundo. E como estavam já meio em choque com aquela de setembro, o pessoal pegou e saiu daqui da rua, né? E aí veio toda essa de maio, deu 4 metros a mais de água, levou todas as casas embora. Nesta imagem de satélite, podemos ver o Taquari do alto. À medida que o rio avançava, foi engolindo cidades e causando perdas em diversos municípios. Em Estrela, o rio Taquari passou dos 30 metros de altura, atingindo o maior nível já registrado em sua história. À medida que aproximamos o mapa, é possível ver os estragos que a água causou. Mas hoje, ao caminhar por essa mesma rua, o que a gente encontra é o cenário da devastação. Esse bairro foi completamente atingido pelas enchentes e hoje se encontra assim, destruído, devastado, desabitado. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas às pressas e ainda não conseguiram retornar. E muitos ainda não têm um lugar para morar. Ao caminhar por essa rua em Estrela, era comum encontrar comércios abertos, árvores nas calçadas e pessoas vivendo sua rotina, como vemos nessa imagem de janeiro de 2024. Mas hoje a realidade do mesmo bairro é bem diferente. Só para vocês terem uma ideia do nível que a água atingiu, eu estou no 2º andar de uma casa que tem aproximadamente entre 7 e 6 metros de altura. E por aqui a marca da enchente chegou até o telhado, que também ficou completamente destruído. A cerca de 30 quilômetros daqui, em Encantado, a história de algumas famílias parece ter parado no tempo. A gente ficou aproximadamente 7 ou 8 meses no ginásio, né? Onde a administração fez umas casas provisórias de madeira, em roda, rodeada de madeira, onde a gente ficava ali. E dia 23 de dezembro a gente passou a viver aqui nesses barracos, nesses containers, né? E estamos vivendo, né? Estamos na espera aí dessas casas que a gente está na fila para receber uma. Hoje, ele e a mulher e 6 filhos moram em um container com cerca de 27 metros quadrados. A estrutura é precária. 50 famílias vivem em espaços iguais. Os moradores reclamam do lixo e do calor. Não existe acessibilidade. Romário, que é cadeirante, precisou improvisar uma rampa de acesso para se locomover. É complicado porque ela não pode trabalhar, né? Tem uma cirurgia muito grande na perna, né? E eu dependo do meu salário para a gente viver, né? Então, claro que a gente está aqui, não paga uma água, não paga uma luz, né? Mas é bem complicado. Então a gente está vivendo como pode.
seguindo nossa trajetória, fomos para Mussum. A cidade está entre as mais atingidas no Vale do Taquari. Nossa equipe esteve lá em 2023, mostrando a destruição e o impacto das enchentes na vida das pessoas. 2 anos depois, o cenário não é muito diferente. Casas, comércios e até o cemitério municipal continuam abandonados. Em algumas áreas próximas ao rio Taquari, aqui na cidade de Mussum, ainda é possível ver a destruição causada pelas enchentes de 2024. Em muitos momentos, temos a sensação de estar em um cenário de guerra. O cemitério municipal, por exemplo, foi completamente destruído. A força das águas carregou lápides, jazigos. E hoje esse espaço tão importante para a comunidade, assim como tantos outros que também sofreram com a tragédia, são mais do que cicatrizes. São lembranças vivas da dor, da memória, mas principalmente da urgência de recomeçar. Perto dali, a ponte rodoferroviária Brochado da Rocha desabou. A estrutura era a principal via de acesso que ligava o município a Roca Salles. Sem ela, o trajeto pode levar até 40 quilômetros a mais. Na época, os moradores ficaram praticamente ilhados. Quando a ponte caiu, a gente dependia de cima ali, de cima da ferrovia. Aí foi feito 2 escadas no caso, e a gente dependia tudo por cima, porque não tinha. Nós ficamos trancados. E dava medo, porque é muito alto. Ah, que dava. Mas não tinha outro meio, né? Até hoje, as águas do rio Taquari guardam o que sobrou da antiga ponte. Por mais ou menos 1 ano e 6 meses, a via ficou totalmente interrompida, afetando o comércio, o acesso aos serviços e a vida de milhares de moradores que dependem dessa via todos os dias. Mas hoje o cenário é diferente. A ponte foi reconstruída e voltou a cumprir o seu papel de encurtar as distâncias, conectar as comunidades. E mais do que uma obra de engenharia, revela a capacidade do povo do Taquari de recomeçar. Que Deus ajude a ter saúde, novos caminhos, porque tem família que perderam tudo, casa. Eu também, no caso, tenho que sair. Quando, eu não sei, porque a gente depende do governo, prefeito, sei lá, eu. E tem muito tempo que vocês estão aguardando a casa? O que eles Desde quando a enchente. E aí, quando vocês procuram ajuda, o que eles falam? Tem que esperar, né? Não tem outro. Se eu tivesse condições, né? Aí a gente era de outro jeito, mas não tem. Então tem que esperar. Aqueles que dependiam da terra para sobreviver continuam lutando para recomeçar. Parte da população da região vive da agricultura familiar, um pilar da economia regional. Mas a água destruiu plantações, comprometeu o solo e acabou com a fonte de sustento de muitas comunidades. Eu tinha gado, tinha porco, galinha comum e galinha poedeira. O galinha era ali, ó. E não sobrou nada, né? A região aqui onde foram atingidos, então, a grande maioria também são agricultores familiares. E nessas propriedades eles produzem desde produção para o autoconsumo também, como eles vendem, né, os seus produtos, desde milho, soja, bovinos, fumo, hortaliças e um monte de outras atividades. Um deles é o Francisco, morador da zona rural de Cruzeiro do Sul. Nossa equipe visitou a casa dele em junho de 2024 e mostrou os estragos causados pela chuva. Tudo ficou encoberto pela lama. Perdemos praticamente tudo, né? Animais todos que tínhamos, plantação, a casa, estava com os canteiros, tudo era plantador de fumo, tabaco, tinha tudo nascida, tudo foi canteiro, foi tudo. Tivemos que recomeçar tudo de novo. Lembra que recomeçar
é como subir uma escada, degrau por degrau. Por aqui a caminhada do Francisco não foi diferente. Exigiu paciência e perseverança. Nós estamos começando com os animais de novo, né? Temos cinco cabeças de novo, estamos começando a plantar de novo. Mudou, não planto mais fumo, porque as minhas coisas foram tudo embora e já não tem muita mão de obra mesmo para ajudar, então eu estou mais na parte de grãos, milho, soja, e aí planta, tem os aipim, batata, todas as coisas a gente vai plantando para subsistência. Ele ainda tem muito trabalho pela frente, mas aos poucos a terra volta a produzir. Os animais surgem no pasto e o som da vida em Cruzeiro do Sul volta ao compasso de antes. Devagarzinho vamos fazer de novo. A enchente leva tudo ligeiro, né? Mas para construir, levamos pai, a gente quase a vida toda para construir, mas vamos reconstruir de novo. Não desistir. Não. Em Estrela, a 14 quilômetros ali, as mãos ágeis que arrumam a banca do hortifruti são as mesmas que tiveram de reconstruir não apenas uma, mas 3 vezes. Em 2 enchentes de 2023, prejuízos e muita dor de cabeça. Mas o pior estava por vir. Em maio de 2024, o mercado do Paulo ficou debaixo d'água. Mercadorias, maquinários, tudo foi perdido. Nós aqui, para ter uma ideia, esse pé direito tem 5,5 metros de altura. A água foi lá em cima. A gente conseguiu retirar uma parte da parte de baixo, mas infelizmente ficou ilhado a parte de cima. Perdemos tudo novamente. Esse menino aqui foi que me salvou na noite de barco. Você e a esposa e mais dois funcionários. Isso aí. Foi uma noite, que horas da noite era isso mais ou menos? Era umas 10 horas da noite, um pouquinho antes, umas 9 horas da noite era isso. Tava bastante correnteza, né? Os bombeiros não conseguiam vir, que tinha muita chamada, nem os helicópteros. E eu, como sou natural daqui, sou pescador profissional daqui, eu pego enchente há 40 anos e eu consegui. Mais um que eu resgatei também, esse eu também consegui resgatar, então eu fiz por baixo uns 300 resgates aqui na nossa região. E o mais gratificante de tudo é ver o Paulinho retornando ao mercado dele, à empresa dele, porque eu sou natural daqui e conheço essa empresa desde pequenininho, então é gratificante a gente ver a família bem e ver realmente a empresa dando seguimento no trabalho, né? Esse é o mais gratificante. Para mim a dificuldade maior foi a cabeça, né? O restante a gente foi buscando aos poucos, com ajuda, com família, com amigos, mas o mais difícil foi a cabeça, né? A cabeça ficou muito perturbada e até hoje eu pratico esporte, faço natação, estou cuidando um pouquinho mais de mim porque foram momentos difíceis. Eu surtei uma certa feita aí, por pouco não perdi a cabeça, teve momentos de desespero, que a gente pedia a Deus que desse força, mas teve momentos de fraqueza, né? A gente se apegou à família e aos filhos e foi superando isso tudo, né? Tanto é que hoje estamos na batalha aí novamente. A força da água e do vento não pede licença. Chega e destrói tudo pelo caminho. Casas, histórias, sonhos. Mas em cenários onde a esperança parece ter desaparecido, surge uma nova protagonista, a solidariedade. E essa ajuda dos voluntários foi muito importante, foi decisiva, na verdade, porque realmente a quantidade de pessoas que nós precisamos atender era muito grande ali no início. Eles sabem bem o que é recomeçar. Esses amigos do Rio Grande do Sul, que após enfrentarem as enchentes, se uniram para ajudar os moradores atingidos pelo tornado no Paraná. Não vai ser uma enchente
e não vai ser um tornado que vai deixar o do brasileiro acreditar no brasileiro, sabe? A gente vem de baixo, a gente vai se reconstruir como ser humano, como sociedade. Então é isso que a gente vai fazendo cada vez mais e tentando levar isso ao próximo. A gente passou por isso também, vocês viram, poucos meses atrás vocês tiveram a mesma experiência lá embaixo no Rio Grande do Sul, vocês olharam para nós com esse olhar humano. Então a gente vem fazer isso, retribuir um pouquinho. Se sentimos a obrigação também de ser recíproco, porque eles ajudaram muito para nós aqui. Veio muitos caminhões, muitos mantimentos donativos para nós aqui, né? A emoção é muito grande, fico contente de ver o sorriso da pessoa, olhar nos olhos das pessoas, agradecer a gente por ter ajudado, né? Porque eles sempre falam, se não é vocês, nós tínhamos desistido, né, de morar na cidade, desistido de tudo, né? E a minha mãe sempre dizia que para as pessoas verem um pouquinho do teu trabalho, se solidariza, sente a dor do teu irmão. E é isso que a gente fez. É muita gente, assim, do Brasil todo, mas a gente vê que quando a pessoa vem do Rio Grande do Sul, eles vêm com o mesmo sentimento que a gente sente, sabe? Eles chegam falando coisas que só quem passou por isso sabe o que é. Então foram pessoas que passaram pelas enchentes lá e agora vieram aqui. Sim, muita gente que passou pela enchente, muita gente que já trabalhou lá, que foi como voluntário lá. Eu conheci muitas pessoas, assim, que para mim são anjos, porque eles já ficaram lá na barragem, lá em Minas Gerais, eles ajudaram lá, ajudaram no Rio Grande do Sul e agora vieram para cá. E eles já vêm assim com uma experiência de acolhimento, de saber o que a pessoa precisa, o que ela necessita, já chegam com agilidade, sabendo o que é o caos, né? São mãos estendidas que abraçam todas as vidas. Em Rio Bonito do Iguaçu, nem os pets foram esquecidos. A história desse daqui chegou pra gente, né, um relato de um animal que estava amarrado entre alguns escombros de um matagal e a gente chegou lá, isso foi ontem, tá, no domingo, a gente chegou e ele estava lá amarrado, sem comida, sem água. A gente trouxe para cá pro abrigo, resgatamos e logo ele foi alimentado, hidratado e a gente divulgou algumas imagens, algumas fotos dele para uma adoção responsável e estamos aguardando alguém que se interesse pelo Buriti. E Andrei, o que te motiva a vir de tão longe, sair de São Paulo, para estar aqui de forma voluntária, ajudando as pessoas, os animais também em Rio Bonito do Iguaçu? Eu costumo dizer, eu perguntava para mim qual que era o sentido da vida. Eu costumo dizer que quando você entende o seu propósito de vida e aceita aquilo como propósito, a explicação da vida ela é irrelevante. Então, eu entendi que o meu propósito de estar aqui é fazer algo não só por mim, mas por outros que são vulneráveis. Muitos amigos, instituições públicas e privadas se uniram para ajudar, seja na construção de moradias, na recuperação de espaços históricos ou até na criação de lugares que ajudem a devolver a rotina e a autoestima de um povo que tanto sofreu. Rapidamente a gente conseguiu se organizar após catástrofe, unindo a academia através da Univates aqui na nossa cidade, né? O poder público através da prefeitura, a iniciativa privada com as empresas da região e de fora da região também, com fundos filantrópicos como o Regenera RS e também toda a sociedade, né? Dessa forma a gente estabeleceu esse projeto aqui chamado Uma Casa por Dia, a fim de que o poder público cedeu a área, nós captamos recursos privados e iniciamos a construção dessas residências que serão doadas para as famílias que perderam as suas casas na catástrofe. Em um outro projeto que a gente agora está entregando uma máquina nova para o hospital aqui, o hospital fica em frente à praça. O hospital perdeu, né, a máquina de raio-x através de um programa PC, que é um programa do governo do Japão. A gente, né, fez uma parceria com eles e eles têm um programa que é para ajudar na área da educação e na área da saúde. Né? É uma máquina cara que custa R$290 mil, então a gente foi contemplado, né, através desse programa. Este é o caso do empresário Roberto, que se uniu à comunidade para reconstruir a ponte sobre o rio Forqueta, que liga Lajeado a Arroio do Meio. A construção é datada de 1930 e se tornou um marco histórico no desenvolvimento da região. Naquele momento a gente começou a perceber o quão é importante, né? Essa questão a gente fala tanto no ir e vir,
mas a gente estava falando no ir e vir para tratamentos médicos, para saúde, para segurança, para tudo que o Rio Grande do Sul precisava. Então a gente acabou tomando uma decisão junto com a comunidade de reconstruir, num momento tão importante, tão rápido, com tanta energia, essa ponte que sempre fez parte da nossa história. Parte da antiga estrutura foi transformada em um memorial para recordar a reconstrução da comunidade do Vale do Taquari. Onde muitos não chegam e as políticas públicas falham, surge uma luz que não se apaga, a igreja. Desde o início dos temporais, a Caritas Rio Grande do Sul tem sido um suporte para os mais vulneráveis. A Caritas tem 3 eixos, né? No projeto Magre, né? 3 eixos. Uma ajuda pontual, um cartão no valor de R$ 2.600. A incidência política e a parte de cuidar das pessoas, do emocional das pessoas, né? Além das ações humanitárias em parceria com a Pastoral da Terra, a Caritas agora tem um novo projeto, a construção de moradias para camponeses que perderam suas terras. Essa área de terra aqui, que está nesse projeto, ela fica nessa estrada aqui. São 100 casas, tem a estrada geral, tem luz e tem água. Então não vai ter tanto despesa para a prefeitura. A prefeitura precisa ajudar a fazer a questão do saneamento básico, as estradinhas no meio sempre. E aqui embaixo, então, o tratamento da água com biogás. E aqui tem um matinho, onde que as famílias podem viver ali, fazer o seu lazer. A fé tão presente na vida dos moradores também se faz alicerce no recomeço. Inaugurado em abril deste ano, o Cristo Protetor de Encantado foi construído com doações da própria comunidade. Com 43,5 metros de altura, esse é considerado o maior monumento dedicado a Cristo no Brasil. A obra tem recebido visitantes de diversas partes do país e vai muito além de um ponto turístico. É uma fonte de geração de renda, um estímulo ao comércio local e também da reconstrução econômica da região. A gente sempre veio nessa tocada de trazer a autoestima alta e na inauguração disso aqui movimentou muita gente e a autoestima das pessoas vem de encontro a esse projeto, a alegria e a esperança, principalmente de mostrar que a gente é um povo guerreiro, um povo batalhador. Visitar cenários de destruição é uma tarefa que nos faz repensar a vida e o futuro. Entre tantas lições, a história de Dona Nilda nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Ela e a amiga viralizaram na internet durante as enchentes, mostrando que a amizade pode trazer beleza mesmo em meio ao caos. Ela estava sentada lá numa pedra, como está ali. Aí eu disse para a Daniela, eu vou lá dar um abraço nela. A Daniela disse, vai. Mas eu não sabia que ela estava filmando tudo. Daí eu fui lá, eu disse, Norma, vamos capinar, porque nós sempre era acostumada a capinar. Limpar os terrenos, porque não era fechado, lá era tudo aberto. E assim não tinha cerca, não tinha nada, né? Aí ela disse, mas aonde não tem mais nada? Se eu não olhar 40 anos aqui, eu não ia reconhecer a rua ou o lugar. Não ia conhecer. Não, eu também não. Vizinhas há 40 anos perderam tudo nas 3 enchentes. O vídeo ganhou repercussão e chegou à cantora Luísa Sonza, que presenteou as amigas com casas lado a lado. Eu chorei bastante, mas de alegria, né? Isso foi a Daniela que veio me dizer lá de Passo Fundo. Isso foi emocionante. Mas Dona Norma morou apenas 3 meses no local. Ela pegou pneumonia, a tristeza também. Então, e aí
parou no hospital algumas vezes porque ela tinha anemia, tive que ganhar sangue para depor porque ela estava fraca. E aí depois deu falência múltipla dos órgãos, né? E o que a senhora sente quando olha para aquela foto? Eu sinto aquela imagem daquele dia. Daquela hora que fizemos lá. Eu me lembro da casa dela, onde ela estava sentada. E dela também. Não sabemos quais serão os próximos capítulos dessas histórias, nem quanto tempo cada um ainda vai levar para se reconstruir. Mas saímos do sul do país com a certeza de que o recomeço, independentemente das circunstâncias, é possível. Que mesmo no meio das grandes tragédias, sempre vai ter uma mão amiga para ajudar e alguém para dizer, vai dar certo. Quem já superou hoje se torna um apoio para quem perdeu tudo. Paulo, do Rio Grande do Sul, aproveitou para deixar uma palavra de apoio ao Wendy do Paraná. É triste e doloroso, mas nada melhor que um dia após o outro. Tem que acreditar. A vida é muito mais importante que certas coisas. E você é jovem ainda, tem muito tempo pela frente para vencer e rebuscar isso tudo de volta. Tem que acreditar, ter fé, se agarrar à família, aos amigos e bola para frente, né? Muito obrigada, que Deus abençoe você também, a sua família. E estamos aqui, estamos de pé, lutando, um dia de cada vez. Muito obrigada. A senhora tem 83 anos. 83, é. Às vezes tem pessoas mais novas que passam por uma situação difícil e já querem desistir. É. Qual o recado a senhora deixaria para essas pessoas, né? Para ir em frente, não desistir, porque tu desistiu, é mim mesmo que tu vai te afundar, não deve desistir.